Acredito que nós estamos iniciando o ano de 2014 de uma maneira correta, ouvindo Deus falar aos nossos corações. Pastor Neri, Pastor Emilson, os dois essa manhã, usados por Deus, nos trouxeram algo importantíssimo, que com certeza envolveu a todos nós. Meus queridos, no fim do ano passado e os primeiros meses deste ano, aliás, os primeiros meses do mês de 2013 e o fim de 2012, por causa da convenção geral, eu tinha muitos compromissos com os companheiros no Brasil inteiro, e eu visitei muitos estados brasileiros e tive com os companheiros em muitas igrejas do Brasil. E, amados, se segura aí para eu falar uma coisa muito séria. O crescimento da Assembleia de Deus no Brasil, irmãos, não posso generalizar, mas em alguns lugares parece que a igreja parou e em algumas cidades está diminuindo. Eu estive lá fora numa reunião do Comitê Mundial e eu ouvi o relatório, cada um de nós apresentava um relatório, e lá fora alguém nos falou acerca de um país onde Deus tem abençoado muito a sua igreja. Ele disse: lá no meu país nós crescemos, parou, a igreja parou e agora nós estamos decrescendo. Eu ouvi aquilo ali, irmãos, e aquilo me impressionou. Eu comecei a orar, irmãos, procurando por quê de um esfriamento. Porque se pouco ouve falar, agora eu estou falando no Brasil, em alguns lugares, sobre batismo com o Espírito Santo. Amados, é uma das doutrinas primordiais, não só da Bíblia, mas da Igreja do Senhor. E quando nós não ensinamos sobre o Espírito Santo, irmãos, escute-me, a igreja para. A igreja para. Não é a sapiência do pregador, não é o seu conhecimento profundo, coisa semelhante, amados, que faz a igreja crescer, senão a operação do Espírito Santo. Porque a nossa oração, ela vai até ao ouvido do povo, do ouvido para o coração, só o Espírito Santo que pode trabalhar. Daí, queridos, se o pregador não tiver unção de Deus, ele pode fazer o mais bonito sermão, irmãos, que vai para o ouvido e do ouvido se perde com o tempo. Só quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Agora escute, meus irmãos, nós estamos paulatinamente, escute-me com atenção porque isso é sério, nós estamos paulatinamente, irmãos, imitando, aceitando os costumes dos samaritanos. Isso é pura verdade. Meus queridos companheiros, Deus, por bondade, trouxe para o Brasil, irmãos, uma mensagem clara, bem explícita, ao nível da cultura dos brasileiros, e o Espírito Santo estabeleceu em nossa querida pátria, irmãos, uma Assembleia de Deus avivada. Repito, avivada. Glória a Deus. Mas, meus queridos,
Escute, esse avivamento, ele não é fruto de movimento humano. Avivamento é operação de Deus. Se Deus não mandar avivamento, não adianta, você pode fazer arranjo da maneira que você quiser e nada vai acontecer. Todo avivamento, se não começa, irmãos, com oração e com a palavra de Deus, não é avivamento do céu. Vou repetir isso. Todo avivamento que não começa com oração e com o ensino da palavra de Deus, não é avivamento do céu, é movimento do homem. Hoje nós temos uma mídia que contribui muito para que muitos movimentos aconteçam. Porém, amados, movimento é uma coisa, avivamento é outra. Escute-me. E nós, paulatinamente, estamos absorvendo os costumes dos samaritanos. Meus queridos, pastor Alderi falou-nos aqui que ele esteve há pouco dias, teve uma família do irmão Gunavinho. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, a nossa igreja do Brasil, irmãos, ela nasceu, quando você lê um pouquinho da história da Assembleia de Deus, eu conheço um pouquinho da história porque aceitei Jesus na década de 40. Vocês não eram nem nascidos ainda, né? Eu conheço a Assembleia de Deus de 42 para cá. Pois bem, naquele tempo, amados, disse-nos aqui um dos pregadores esta manhã, que a nossa diferença, irmãos, não é pela igualdade. A diferença nasce, não é pela igualdade. Naquela época, irmãos, a Assembleia de Deus em todas as cidades do Brasil, especialmente porque ela veio lá do norte, né? Ela veio descendo do norte, do nordeste, aonde a mensagem da Assembleia de Deus chegava, irmãos, havia na verdade um alvoroço. Havia, irmãos, havia um movimento do Espírito Santo muito grande. E na verdade havia aquilo que você falou, perseguição. Os invejosos se levantavam contra os nossos pais, perseguiam a igreja. Só, amados, isso aconteceu muitas vezes. Chegaram entre nós comissões de perseguidores, e eles chegavam na hora do culto, se assentavam aí, e o instinto era fazer mal ao povo de Deus. Mas durante o culto, o Espírito Santo operava pela palavra de uma maneira tão poderosa, e aquela gente que veio para perseguir aceitava Jesus chorando, pedindo Jesus. Meus queridos, não havia igualdade, havia uma diferença. Escute-me, e nós estamos caminhando para uma igualdade. Estamos caminhando para uma igualdade. Já existe muita coisa dos costumes dos samaritanos que nós estamos aceitando. Se a liderança conservadora não aceita, irmãos, porém já há um movimento novo que aceita. Nós temos muita coisa que não é da Assembleia de Deus. Pastores, companheiros, esta é a pura realidade. Há muita coisa diante de nós que não é da Assembleia de Deus, e nós estamos aceitando, irmãos, tolerando, eu não sei, ficando calado. E escute, irmãos, esta nossa tolerância, ela vem refletir no termômetro espiritual da igreja. Este é o motivo dos nossos cultos serem frios. Este é o motivo, irmão, de não termos mais ver os irmãos Jesus curar, batizar com o Espírito Santo, você ouvir profecia no culto, você ver milagres acontecer, irmão. Isso não está mais acontecendo. Por quê? Porque o costume dos samaritanos está chegando. O culto ao Deus da Assembleia, irmãos,
já está ficando diferente. Em muitos lugares não se usa mais a nossa harpa cristã. E eu desafio ao hinário do Brasil que contenha hinos mais inspirados, mais melodiosos, mais harmoniosos, irmãos, do que os hinos da harpa cristã. Não tem. Essa é que é a pura verdade. Mas, queridos, os samaritanos trouxeram alguns corinhos e muita bateção de palmas, alguns conjuntos que começam o culto para animar. Irmãos, culto não é programa de auditório. No dia que o pastor for animador de culto, ele pode mudar de profissão. Ele será um palhaço lá fora. Aqui neste lugar, Deus quer homens ungidos, cheios do seu Espírito Santo, pedindo sangue do Senhor. Isso aqui não é lugar, irmãos, para divertimento, não. Na presença de Deus, amados, a operação do Espírito é diferente. Ela começa lá no dentro, começa no homem interior. E se for para dar glória, dá glória. Se for para chorar, chora. Se for para glorificar o Senhor, meu irmão, a operação de Deus acontece quando Deus está presente. Mas nós estamos, amados, paulatinamente aceitando, irmãos, quase sempre nas nossas festas maiores, vê aí, tal da coreografia, irmãos, é uma palhaçada tremenda. É uma palhaçada tremenda. Ouçam aí, irmãos, Assembleia de Deus com departamento de dança. Assembleia de Deus com departamento de dança. Olha, por isso que assaltante está dizendo que é evangélico. Está ficando tudo igual. A igualdade está chegando. Meus queridos companheiros, esta é a nossa grande luta. E eu estou aqui em nome de Jesus. Eu quero me somar com os dois pregadores esta manhã e com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós não nos curvaremos aos costumes dos samaritanos. Nós não aceitaremos o culto dos deuses pagãos. Nós seguimos a um Deus verdadeiro. Pedimos o santo nome do Senhor. Escute, meus companheiros. Infelizmente, amados, alguns líderes, não sei se por interesse pessoal ou se por uma tolerância prejudicial à obra de Deus, estão aceitando, irmãos, da própria família dos obreiros. Estávamos num culto e ali havia algumas senhoras, esposas de obreiros. O pastor fez um convite, o irmãozinho veio de lá, e o irmãzinho veio lá, chegou numa esposa do obreiro, ela estava com cada dedo da mão tinha um anel. A mulher estava enfeitada demais, e a irmãzinha veio convidar para ela aceitar Jesus. Ela não sabia. Ela disse: não, eu sou crente, sou esposa do pastor. Desculpe, eu não sabia. Meus queridos, você perde a autoridade de falar com o povo, porque na sua casa como sacerdote você fracassou. Você perdeu a autoridade. Escute, irmãos, pela tolerância de alguns costumes que não são nossos. Algumas Assembleias de Deus, irmão, você vai em determinados lugares, você olha assim para o auditório, não tem mais diferença. Você olha assim, irmão, está tudo na igualdade. Cabelo cortado, pintura. Olha, obreiro no púlpito com barbicha, parece um bode. Pelo amor de Deus, o que é isso? Agora tem. Agora é o seguinte: tem agora um determinado. Nossos bons pregadores
quando ele entrou no gabinete, eu peguei na juba dele assim, não, pastor, não, eu vou lhe cortar o cabelo. Daqui a pouco ele voltou com a mata cortada, graças a Deus. Mas olha, escute, nós estamos aceitando os costumes dos samaritanos, irmãos, estão apagando os costumes do culto do Deus desta igreja. E se não tivermos cuidado, irmãos, nós seremos tão iguais quanto aqueles. Nós não estamos aqui brincando de evangélico, não. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus em nada mudou. O que era pecado quando o navio chegou aqui, continua pecado até hoje. Nada mudou. Deus não mudou. A sua palavra não mudou. O Espírito Santo não mudou. Escuta, irmãos, o ensino da palavra de Deus. Ensinar, foram as últimas palavras do pregador. Ensinar a praticar. Não é só ensine e pratique. Porque aquela história de faço o que eu digo e não faço o que eu faço é lá fora. Aqui não. Se você não viver o que você ensina, por favor, pega o boné, pai de senhor, vai embora. Nós não precisamos aqui de obreiros e irmãos iguais àqueles que estão no mundo do pecado. Essa igreja, esse ministério precisa de homens que tenham uma vida no altar, servindo ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, aí você vê a diferença. Vê a diferença. Todos esses movimentos televisionados, irmãos, preparados, são feitos muitas vezes com pessoas da nossa igreja. Não é brincadeira. Escute, se nós não tivermos o devido cuidado, nós estamos caminhando pela mesma trilha. Agora escuta, meus senhores, aqui nós temos muitos irmãos que viajam para o exterior, e você não precisa nem sair do Brasil. Pega um pouco da história da igreja e você vai encontrar. Chega lá fora, aí está um auditório bonito e está lá uma placa, aqui pregado Spurgeon. Está lá o auditório, lá os bancos. Cadê o povo? Cadê o povo? Olha, sumiu. Olha, aqui Mude, Deus usou Mude, fez um grande trabalho aqui. Cadê os crentes? Acabou. Mas por que, irmãos, acabou? Por que acabou? Você vai lá na América, você vê, olha quantos templos ali estão. Vai nos cultos lá, vazios. Vazios. Escute, pela grande misericórdia de Deus, irmãos, Deus tem levado alguns brasileiros, gente simples. Eu estive agora há pouco tempo na Europa com os nossos irmãozinhos que foram aqui para trabalhar ali, irmãos, e eu fiquei admirado com aquilo que Deus está fazendo por aqueles homens simples. E já temos salões repletos e Jesus salvando e batizando no Espírito Santo. Mas eles levaram daqui essa tocha acesa, porque a que estava por lá apagou. Mas apagou por quê, irmãos? Por causa dos costumes dos samaritanos. Eles foram abrindo mão paulatinamente, irmãos, e os costumes dos samaritanos foram chegando, irmãos. E aí veio a frieza, aí veio, irmãos, uma modernidade mundana, e o leão de boca aberta comendo, matando perfeitamente, matando. Meus queridos companheiros, peça ao Senhor Jesus que guarde o seu ministério. Peça ao Senhor graça para que você continue como um conservador das doutrinas bíblicas. Quando você cita Atos 2:42, não fica só na boca, não. E perseverava na doutrina dos apóstolos, partindo do pão da comunhão e nas orações. Não é só não. Pratique isso aí. E ensine isso aí para o povo que Deus confiou a sua
Que Deus abençoe. Esta é a nossa primeira reunião do ano. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que este ano de 2014 sirva como, nesse início, um pouco de reflexão e que haja mudanças, mas mudanças para melhor, para o nosso ministério e, com certeza, consequentemente, para a Igreja de Deus.